Estamos de volta para a terceira parte da nossa conversa de hoje, a primeira grande entrevista com Francisco Ramos, após tomar posse enquanto Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, após a saída na semana passada de Luís Filipe Mourinho, no processo do qual já falámos também nesta entrevista. E agora, Dr. Francisco Ramos, como é que se sente agora que é Presidente da Câmara, porque é, de facto, o Presidente da Câmara Municipal de Estremoz? Já percebeu isso também e como é que se sente? Ora bem, não me sinto cómodo, como é natural, pela forma como tive que aceder ao cargo. De qualquer maneira, não sou pessoa de ajeitar responsabilidades. E, enfim, quando decidi, de facto, ficar e quando foi decidido pelo movimento dar continuidade, digamos, a todo este processo, naturalmente irei assumir essas responsabilidades na plenitude, digamos, em que elas me são transmitidas. Seja como for, ao contrário daquilo que cheguei a ver por aí escrito, de que eu teria sido coroado monárquico, eu entendo que fui coroado com um caderno de encargos e com umas responsabilidades, de facto, ainda muito mais acrescidas do que aquelas que já tinha. Espero ser capaz e estar à altura, de facto, do cargo, ser capaz de ser o timoneiro, digamos, deste barco, poder, de forma a levá-lo a bom porto, que foi aquilo a que nos propusemos, digamos, nas últimas eleições, e foi isso que as pessoas que em nós confiaram esperam que nós consigamos fazer. Sente-se de alguma forma menos legitimado por ter entrado por esta via para Presidente da Câmara ou não? A legitimação é aquela que decorre da lei. O legislador, que não é certamente o MIETS, é na Assembleia da República com os partidos políticos, entenderam que o sistema normal de substituição de um Presidente de Câmara ou de um vereador é a sucessão nos termos de quem está na lista. Podiam ter optado por outra solução, para mim, tão legítima e tão plausível como esta. Podiam entender que quando alguém perde o mandato, abandona o cargo, poderia ser provocar eleições intercalares. Era uma situação tão legítima como esta e eu diria, eu até a teria preferido, como é natural. Porquê? Por uma razão muito simples, porque vi, escrito várias vezes aí das forças políticas cá do Conselho, que deveria ser essa a solução. E eu estava de acordo. O problema que se levanta aí é o seguinte, é que para haver eleições intercalares no quadro legal atual, uma vez, como tive a oportunidade de dizer, a substituição é feita pelo candidato que está na lista seguinte, para poder haver eleições intercalares, teria que cair o órgão executivo. Teria que haver renúncias ao mandato para que ficassem menos de 4 membros eleitos, uma vez que somos 7. Ora bem, se aquilo que é posto em causa, e já tive a oportunidade de dizer isso numa reunião de Câmara, é saber se eu poderia, e era posto em causa aí por alguns artigos de jornal que li, se eu podia ser Presidente de Câmara, ou que não deveria ser Presidente de Câmara, uma vez que eu não apresentei nessa qualidade por não ser o cabeça de lista, então teria que haver renúncia, efetivamente, ao cargo que se tinha. Mas se houver renúncia, quem renuncia, à luz do quadro legal, aparentemente não pode ser candidato nestas eleições. Ora, se o que está em causa é saber se eu posso ser Presidente de Câmara, eu tenho que ser candidato. Logo, eu não posso renunciar. De modo que lancei o repto aos vereadores do Partido Socialista para que todos eles renunciassem, para ver se depois havia mais alguém do movimento que renunciasse, só assim é que a Câmara poderia cair. Agora, eles, naturalmente, renunciando, não podem ser candidatos. E a partir dessa data, confesso que não ouvi mais falar em eleições intercalares. Em 2017, quando foram as últimas eleições, já havia a ideia de que isto poderia acontecer com Luís Filipe Mourinho. E o senhor ia em segundo lugar na lista. Acha que nessa altura as pessoas que tinham conhecimento do processo, nessa altura também os eleitores já tinham algumas luzes de que isto poderia de facto mesmo acontecer? Acha que os eleitores nessa altura já votaram também no MIETS pensando em si como uma solução depois ou não? Eu não posso garantir efetivamente que isso tenha acontecido. Mas o contacto com as pessoas na campanha, não é? Agora, há uma coisa, nada disso foi escondido. Aliás, nas ações de rua que se fizeram e não só, o Luís Mourinho sempre afirmou essa situação e sempre a clarificou junto dos eleitores, dizendo que tinha sido condenado
e que estava numa situação de perda de mandato, que estava em situação de recurso, não sabia o que é que iria acontecer nesse recurso, mas se porventura esse recurso não fosse dado provimento à pretensão, portanto, que tinha sido interposta por Luís Mourinho, quem iria suceder, digamos, no cargo de Presidente da Câmara, seria o segundo da lista. Portanto, quando fomos a eleições, de facto, em 2017, as pessoas estavam consciência, era claro para toda a gente que se viesse a consumar a perda de mandato de Luís Mourinho, seria eu a assumir essa responsabilidade. Portanto, enfim, não sei se toda a gente interiorizou isso, até porque possivelmente a maior parte das pessoas acreditava que efetivamente não haveria uma sanção nos termos em que veio a acontecer e que Luís Mourinho não perderia o mandato. Aceito isso perfeitamente, mas nunca foi sonegada essa informação a ninguém. Foi dito bastas vezes e em todo lado que isso poderia acontecer, e se acontecesse seria esta a solução, digamos, apontada pela lei, e seria o ato que iria ser assumido. Há pouco falou que recebeu mais responsabilidades, mais trabalho. Há assim uma grande diferença entre vice-presidente para presidente? Imagino que sim. O que é que muda, Dr. Francisco Ramos? Ora bem, a responsabilidade tem que ser sempre a mesma. Nós temos que ser responsáveis, seja-se Presidente de Câmara ou seja-se o porteiro da Câmara Municipal ou em qualquer outra atividade. Eu acho que o princípio da responsabilidade é um princípio que deve estar inerente, digamos, à condição humana e para quem quer desempenhar cabalmente as suas funções. Agora, há uma realidade, desde logo, que convém, de facto, frisar. É que, até aqui, nós vamos nos manter com 4 vereadores, mas, na realidade, apenas 3 vamos ter pelouros, o que significa que, anteriormente à saída de Luís Mourinho, os pelouros estavam divididos por 4, neste momento vão ficar divididos por 3, o que significa que cada um de nós vai ficar com mais responsabilidades em termos, com um número maior de pelouros e, por isso, logo, mais responsabilidades. No meu caso concreto, não basta apenas ter mais pelouros do que aqueles que tinha, mas também, porque na realidade, enfim, sou aquele que tem que liderar o processo e, como tal, sou o primeiro rosto, digamos, do município, e nessa ótica, obviamente, que as responsabilidades são responsabilidades acrescidas, mas isso, naturalmente, não enjeita nem invalida tudo aquilo que viemos fazendo ao longo destes anos, nem altera de sobremaneira os comportamentos e a atitude que sempre tive ao longo destes 9 anos e ao longo da minha vida inteira, enfim, como profissional, seja na Câmara Municipal de Estremoz, seja nas entidades por onde passei. Luís Mourinho tem sido uma figura carismática do Conselho, também da sua forma de governar. A partir de agora, a governação que aí vem, Dr. Francisco Ramos, será uma governação que terá o seu cunho pessoal, o do Dr. Francisco Ramos? Será na linha daquilo que tem acontecido com Luís Mourinho? Será uma governação na linha daquilo que tem sido com o Mietes? Portanto, há pouco falou numa equipa, é isso que se vai manter? Vai haver de facto um cunho pessoal de Francisco Ramos a partir de agora? Bem, então é o seguinte, quanto aos objetivos, nada muda. Nós apresentámos aos cidadãos de Estremoz com um programa eleitoral e é esse programa eleitoral que vamos cumprir e que vamos tentar cumprir. Estivesse o Luís Mourinho, estivesse o Francisco Ramos ou estivesse qualquer outra pessoa que está envolvida no projeto. Portanto, os objetivos estão traçados, é por esses que vamos lutar, porque entendemos que são objetivos que dignificam o Concelho de Estremoz, que acrescentam valor ao Concelho de Estremoz e, como tal, iremos executá-los até onde nos for possível. Agora, não há 2 pessoas iguais, como é natural. Portanto, o caráter de cada um é diferenciado. Aliás, a própria pessoa, como eu muitas vezes disse, eu hoje sou diferente do que fui ontem e amanhã serei diferente do que sou hoje, tanto da própria pessoa. Portanto, naturalmente que eu terei que ter o meu cunho pessoal, as decisões num conjunto de matérias terão que ser minhas, não serão de Luís Mourinho ou de qualquer outra pessoa, mas procurarei sempre consensos, designadamente dentro do movimento, para tentar perceber que atitudes tomar, qual a melhor solução, como é que atingimos melhor os objetivos. Isso tem a ver com a personalidade de cada um, com os valores de cada um, como é natural e, enfim, seria impensável, mesmo que eu quisesse copiar o Luís Mourinho, era incapaz, era impossível. Nós não somos capazes de copiar o caráter dos outros, porque se assim fosse, éramos todos Cristianos Ronaldos, não é? Portanto, e isso não é possível. Portanto, cada um tem a sua postura, tem a sua forma de ser, tem os seus valores, tem o seu caráter, tem a sua forma de ver as coisas, tem a sua forma de as abordar, especialmente a questão da abordagem. Naturalmente, será a minha, não será a de Luís, perguntava Luís Mourinho, era a dele, hoje será a minha, amanhã será a de outro que eventualmente desempenha este cargo. Vai haver mexidas nos serviços, na organização dos serviços, nos seus gabinetes de apoio ao Presidente e aos vereadores, ou tudo ficará como tem estado?
Mexidas muito cirúrgicas, vamos lá ver, ajustamentos muito cirúrgicos apenas porque o barco já está em trânsito, como eu costumo dizer, enfim, estamos a 2 anos e meio, enfim, do término do mandato, já temos 1 ano e tal, digamos, de mandato e como tal, mexidas muito profundas na organização não seriam benéficas. E também entendo que elas não se justificam. Eu, na generalidade, tenho as pessoas certas nos sítios certos, sabem o que têm a fazer, conhecem as suas responsabilidades. Ainda ontem tive uma reunião, enfim, com parte dos funcionários da Câmara, terei amanhã outra com os restantes, onde eu lhe disse, e enfim, disse com toda a frontalidade, meus senhores, na Câmara Municipal de Estremoz, perdão, enquanto eu aqui estiver, não haverá certamente uma cultura de medo, mas vai haver seguramente uma cultura de responsabilidade e uma cultura de rigor. E é assim que as coisas têm que funcionar. Cada um dos funcionários tem que saber o que tem que fazer, como tem que fazer, com a responsabilidade que lhe é incutida. E se todos trabalharmos assim, acho que conseguimos levar a bom porto os objetivos a que nos propusemos. Os funcionários, essas reuniões que já teve com os funcionários, eles perceberam, acha que interiorizaram a sua forma de ver as coisas, de estar? Acho que às vezes pelos olhares conseguem-se perceber, há muita coisa, não é? Digo eu. É verdade, essa questão dos olhares tem história. O Luís Mourinho dizia que olhava para as pessoas e só pelo olhar sabia se tinham ou não votado no movimento. Eu não tenho essa faculdade, não tenho essa capacidade. Mas pronto, eu estou na Câmara há mais de 9 anos. Portanto, naturalmente, eu conheço todos os funcionários, uns com mais profundidade do que outros, são aqueles que mais diretamente colaboraram comigo, e eles conhecem-me a mim. Portanto, conhecem de facto a minha forma de estar, a minha forma de ser, sabem perfeitamente que eu sou acessível a todos os níveis, mas que sou exigente. Eu sou exigente comigo próprio, portanto tenho o direito de ser exigente com os outros. E eu acho que a Câmara Municipal de Estremoz, ao contrário daquilo que se pensa do funcionário público tradicional, muita coisa mudou. Entendia-se muitas vezes, se é funcionário público, é alguém que não trabalha. Não. A Câmara Municipal de Estremoz tem excelentes funcionários, tem gente muito capaz, que era capaz de trabalhar no setor público como é capaz de trabalhar no setor privado. Enfim, haverá outros menos capazes, com mais dificuldade, mas isso acontece em todas as organizações. Agora, eu penso que terei a capacidade de os galvanizar. E galvanizar precisamente nesse sentido, galvanizar responsabilizando. As pessoas têm que ser capazes de fazer, têm que ter disponibilidade para fazer, têm que ter, interiorizar, de facto, que é preciso estudar naquelas situações em que o estudo é necessário, que é preciso fazer, digamos, o trabalho aí de fora, pronto, se pudermos chegar mais além, não temos que chegar mais aí. Então, não há muito tempo alguém me dizia, epá, quero dar aí uns parabéns, não sei o quê. Num domingo alguém terá visto um funcionário da Câmara que não estava em serviço, havia um contentor no chão, parou o carro, foi e pôs o contentor em pé. Isso é profissionalismo. Isso é responsabilidade. E é esse tipo de pessoas que eu quero ter na Câmara Municipal de Estremoz. Vimos-lo nos últimos tempos já a estar mais presente em cerimónias públicas, a representar muitas vezes Luís Mourinho, mesmo antes desta decisão final. Era já um preparar de Francisco Ramos para aquilo que aí vinha ou não? Não, vamos lá ver. Eu sempre que pude tentei estar em cerimónias públicas porque eu acho o seguinte, quando somos convidados, eu penso que as pessoas o fazem com gosto e não apenas por razões meramente institucionais. Agora, sou o primeiro, de facto, a fazer meia-culpa nessa matéria, porque, enfim, a minha residência efetivamente não é em Estremoz, como toda a gente sabe, pronto, e de vez em quando eu costumo dizer, como diziam os cachês viajantes de antigamente, ao fim de semana precisavam de ir à roupa. Pronto, eu de alguma maneira também era essa situação que se punha. E sentia-me sempre mal, ainda hoje me sinto mal cada vez que sou convidado e sinto que os convites são feitos de facto com a ambição de que a pessoa esteja e com o gosto de que a pessoa esteja, e muitas vezes vejo-me obrigado a dizer que não posso por uma razão ou por outra. De qualquer maneira, se é que efetivamente nos últimos tempos eu apareci mais em cerimónias dessa natureza, é porque talvez tenha conseguido uma maior disponibilidade, mas não tem rigorosamente nada a ver com a preparação, digamos, das funções que entretanto tenho que assumir. E a partir de agora, estará mais em Estremoz ou não? Ou terá que estar mais em Estremoz ainda? Vou fazer os possíveis por isso. Naturalmente que a equipa é uma equipa vasta. É possível a representação do município ser feita por outras pessoas, não necessariamente pelo Presidente da Câmara. Pronto, irei delegar essas funções. Enfim, nós temos mais vereadores, temos chefe de gabinete, temos adjunto, temos secretários. Portanto, temos mais pessoas, digamos, investidas no poder político e, naturalmente, estando qualquer uma dessas pessoas, está representado seguramente o Executivo. Sr. Presidente, para fecharmos esta parte, independentemente de tudo isto que aconteceu, seria
ou pergunto também já se será, ou seria já o candidato número 1 da lista do Miete nas próximas eleições de 2021. Estava tudo previsto para isso, ou não? Pergunto-lhe, e pergunto se com isto alguma coisa vai mudar ou se vai manter. Entenda a minha pergunta, não é? Sim, senhora. Perguntaria muita gente, com certeza. Exatamente, é uma pergunta que se impõe e também a resposta que eu vou dar é a seguinte. 2021 vem muito longe. Vou-lhe contar o seguinte. Quando reunimos, após a decisão e o conhecimento desta decisão do Tribunal em relação ao Luís Mourinho da perda de mandato, nós equacionámos, o movimento reuniu, como é natural, com as pessoas que são mais próximas, que fazem parte da associação Miete, e colocaram-se aí um conjunto de cenários. E, enfim, dos vários cenários que se colocaram, desde um cenário mais drástico até ao cenário mais mitigado, que foi este que acabou por acontecer. O mais drástico era, meus amigos, perante esta situação, nós entendemos que não temos condições para ficar, vamos embora todos. Vai-se embora os membros do Miete, do Executivo, vai-se embora toda a gente da Assembleia, vão-se embora das juntas e acabou. Pronto, não temos condições. Se entendem que, de facto, os movimentos não têm condições para liderar municípios, façam-no pela via administrativa, como o fizeram quando os criaram. Pronto, não foi essa a tese que vingou, por bom senso entendeu-se que seria um desrespeito para aquelas pessoas que confiaram em nós e, como tal, enfim, fomos, portanto, para a solução mais mitigada, que foi, de facto, da substituição nos termos legais, como vieram a acontecer. Mas aí eu, de facto, impus uma condição desde logo. Não quero ouvir de entre os membros do Miete ouvir falar de eleições autárquicas no ano de 2019, nem no ano de 2020. O foco é tentar ajudar a desenvolver o Concelho de Estremoz, é ajudar a satisfazer as necessidades públicas, que é essa a razão de ser da nossa existência, e as eleições de 2021 é aquilo que menos me preocupa na vida. Mas entende que é visto como o sucessor de Luís Mourinho, já o é agora pela via legal, e já o era antes pela via de que, quando o Luís Mourinho não puder concorrer mais porque faz 3 anos de contrato, será o Francisco Ramos em primeiro lugar, não é? Era o que se falava e era o que se fala, e é o que se fala, não é? Entende isso ou não? Perfeitamente, entendo a pergunta, mas também a respondo da seguinte forma. As sucessões acontecem nas monarquias. Eu sou um republicano assumido. Não concordo com sucessões. Muito bem, nem confirma nem desmente. Já voltaremos então à conversa na última parte. Até já. Voltamos para a última parte da nossa conversa de hoje, a primeira grande entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, do Dr. Francisco Ramos, que está então connosco nesta tarde de segunda-feira. Já sabem, se não estão a acompanhar desde o início, poderão fazê-lo logo mais à noite, às 10 da noite, ou então no próximo sábado, às 4 horas da tarde, assim lá à volta do Rossio, o programa de grande entrevista aqui da Rádio Despertar. Vamos continuar, como disse, para a última parte da nossa entrevista com Francisco Ramos. Há pouco já falámos disso, o Dr. Francisco Ramos, falámos da questão das mudanças nos pelouros e das mais ou maiores responsabilidades que caíram sobre os eleitos do Miete, porque eram 4 que estavam com pelouros atribuídos, agora serão 3, o Dr. Francisco Ramos, a Silvia Dias e também a Márcia Oliveira. A minha questão é como é que foram divididos, portanto, os principais pelouros, visto que Luís Mourinho teria, de facto, pelouros importantíssimos a seu cargo, como é que foram divididos e porquê? Se quiser então também explicar, claro. Com certeza, pronto, como disse e bem, de facto somos apenas 3 com pelouros neste momento, mas a generalidade dos pelouros que estavam sob a alçada de Luís Mourinho, irei ser eu a assumi-los. Todos? Praticamente todos, exatamente. E ficarei ainda também com a generalidade daqueles que tinha. Espero não ser um super Presidente de Câmara, mas naturalmente terei a coadjuvar-me e bem as vereadoras, o chefe de gabinete, o adjunto e, acima de tudo, os funcionários da Câmara. Portanto, deixou alguns pelouros para as outras vereadoras, foi isso? Coisas muito residuais, coisas que têm a ver com determinados setores, portanto, dentro das divisões haverá um setor ou outro que transitará, digamos, até entre elas também. Lembro, por exemplo, o pelouro do desenvolvimento desportivo vai deixar de estar na Silvia Dias e passará para a Márcia, e haverá outros setores que, dentro das divisões, terão ali um pequeno ajustamento, mas nada de muito significativo. Os pelouros que vão atribuídos ao Presidente da Câmara, a generalidade deles sou eu que os irei assumir.
Porquê essa decisão? Porquê chamar assim? Por uma razão muito simples, não é? Alguns até por imposição legal. Portanto, nos termos da lei, é o Presidente da Câmara que tem que os ter. Depois, há um conjunto de pelouros que eu penso que terei a possibilidade também de dar continuidade a um trabalho que vinha sendo desenvolvido por Luís Mourinho e que eu poderei, penso, estar melhor posicionado, até porque, enfim, os pelouros que qualquer uma das duas vereadoras tem, são pelouros que dão muito trabalho. Não nos esqueçamos que a Silvia Dias tem os pelouros ligados ao ordenamento do território e desenvolvimento urbano, geralmente tudo que tem a ver com obras particulares, que acaba por ser algo muito trabalhoso, o ambiente e serviços urbanos, tudo que tem a ver com jardins, a parte ambiental, enfim, coisas extremamente importantes e que têm que ser naturalmente bem acompanhadas. A Márcia tem, além, mantendo todo, tem a ver com o desenvolvimento cultural, desenvolvimento turístico, desenvolvimento social, portanto, a juventude vai ficar também com o desenvolvimento desportivo, o que significa que são muitas atividades às quais têm que dar resposta e, pronto, teriam dificuldade também em elas próprias abarcar mais responsabilidades ainda, porque ainda lhes ia ocupar mais tempo e, enfim, eu entendi que talvez eu conseguisse dar conta do recado. Vou-lhe fazer mais uma questão que muita gente também pergunta nesta altura. Luís Mourinho, depois disto tudo, andará por perto? Será conselheiro? Estará perto de si de alguma forma? Ou vamos assistir a um afastamento total do agora ex-presidente da Câmara Municipal? Eu diria que Luís Mourinho tem que andar sempre por perto, porque a cidade é uma cidade pequena, o local onde mora é relativamente perto da Câmara Municipal, fisicamente andará seguramente por perto. Bem, eu percebi que não era essa a sua pergunta e eu não vou fugir a ela. Realmente ainda não nos sentámos para conversar sobre esse tema com profundidade. Agora, há uma coisa que eu devo dizer. Luís Mourinho apenas está impedido de ser Presidente de Câmara ou titular de qualquer cargo político na Câmara Municipal, mas não está impedido de desempenhar qualquer outra atividade. Portanto, todos os cenários estão em aberto. Eu próprio também não sei qual é a opinião dele neste momento, inclusive se tem disponibilidade ou não tem disponibilidade para assumir algumas responsabilidades, digamos, e dar continuidade a um trabalho que muito bem vem desenvolvendo. Não nos esqueçamos que Luís Mourinho, faça-se justiça, e acho que um dia há de ser feita essa justiça. Luís Mourinho tem mais de 20 anos de exercício de atividade autárquica, tem um know-how que mais ninguém tem, digamos, dentro do município de Estremoz, e, enfim, pode custar a muita gente aquilo que vou dizer, mas acho que Luís Mourinho está ligado a muitas das belas páginas da história do Concelho de Estremoz. Acho que tem o dedo dele, tem o cunho dele e há que reconhecê-lo e dizê-lo publicamente. Portanto, aquilo que eu percebi da sua resposta foi que estará em aberta a possibilidade de Luís Mourinho ficar oficialmente a colaborar com a Câmara Municipal de Estremoz, com o seu gabinete, com o gabinete de um vereador ou da vereadora, de uma das vereadoras, aliás. Portanto, essa possibilidade estará em aberto. É isso que eu posso perceber da sua resposta. Perfeitamente. Não confirmo que irá acontecer, mas essa hipótese está em cima da mesa. Portanto, está-me a dizer que vai convidar Luís Mourinho para que isso aconteça, é isso? Vou conversar com ele. Sr. Presidente, já então percebemos isso mesmo, já percebemos a sua resposta. Passando para outra questão que eu gostava de lhe colocar também, agora de uma forma muito vasta, porque agora é Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, o que é que mais o preocupa como Presidente da Câmara Municipal de Estremoz no que toca ao futuro de Estremoz? Assumiu o cargo, polémicas à parte, é o timoneiro deste barco e, naturalmente, imagino que as mesmas preocupações que teria antes de o assumir, não é? Imagino que a resposta será essa, mas agora, como titular, de facto, deste cargo, timoneiro deste barco, o que é que mais o preocupa no Conselho e que nestes 3 anos, 2 anos e meio até às próximas eleições, gostava de resolver, de melhorar, de minimizar? Diga-me exemplos, se faz favor. Ora bem, há várias preocupações, como é natural. Se não houvesse preocupações, eu possivelmente não teria aceitado o cargo. Não havendo preocupações, ou já não há nada para fazer, está tudo feito, não vale a pena estarmos por aí. Não, há muita coisa para fazer. Houve no passado, há no presente e haverá seguramente no futuro. Portanto, isto é um processo inacabado. Portanto, significa que nas mais diversas áreas
de atribuições dos municípios, existe muitos espaços que são necessários dar. Não nos esqueçamos que vem aí um processo de transferência de competências para as autarquias locais. Alguns irão ser assumidos desde já, há outros possivelmente poderemos assumir em 2020 e, inevitavelmente, mesmo aqueles que temos alguma renitência em assumir, em 2021 seguramente vamos ter que os aceitar. É isso que a lei determina e é um vasto leque de atribuições e de competências para além daquele vasto leque que já hoje em dia está plasmado no quadro legal. Agora, há efetivamente um conjunto de investimentos que vão ter que ser feitos, que são aqueles que constam do programa eleitoral do movimento. Alguns já estão em execução. Neste caso posso falar de obras, mas há questões de outra natureza que também poderei abordar, mas no que diz respeito às obras, portanto, as portas dos Corrais já estão em execução, temos neste momento já o visto do Tribunal de Contas para a biblioteca, portanto, junto ao Lago do Gadanha, que irá, portanto, entrar em obra a muito curto prazo, está neste momento a ser desenvolvido e negociado já com a Direção-Geral de Cultura, portanto, toda aquela recuperação junto às portas de Santa Catarina, onde irá ter de facto implantado, digamos, um monumento alusivo aos bonecos de Estremoz, da autoria, enfim, de uma figura nacional de grande monta que é Armando Alves. Portanto, é um processo que este ano irá arrancar também, se não houver nenhum processo, digamos, a emperrar, digamos, todo esse procedimento. Vamos dar continuidade a uma obra que já foi lançada e já foi adjudicada, que tem a ver com a sede da Banda Filarmónica de Veirense, também, enfim, para essa freguesia, também uma obra emblemática, tendo em conta que essa associação é uma associação emblemática, não apenas na freguesia, mas também no concelho e além concelho, a projeção que tem como as bandas, todas as restantes bandas filarmónicas do concelho. Vamos dar andamento à segunda fase da zona industrial de Arcos, tendo em conta que a primeira, em termos de lotes, estão todos ou vendidos ou comprometidos e, como tal, já não existem, portanto, a possibilidade de atribuição de lotes, dos cerca de 60 lotes que foram executados na primeira fase. Vamos dar execução, portanto, à segunda fase. Vamos também desenvolver um conjunto de pavimentações em diversas freguesias do concelho. Vamos ver se é possível haver candidaturas ao nível de hectares, uma vez que o concelho continua carenciado, designadamente a freguesia de São Domingos, tendo em conta a barragem de Veiros, mas não apenas só por isso. Glória e Évora Monte são 3 projetos que temos em manga, que temos na carteira, ver se conseguimos fundos comunitários para esses investimentos, tendo em conta o volume financeiro que é necessário. Vamos continuar a tentar apostar na recuperação da água, portanto, em alta e em baixa, uma vez que existem fragilidades no sistema, porque parte dele é extremamente antigo, mas são investimentos muito volumosos. Vamos ver se conseguimos algum financiamento comunitário também para isso. Enfim, e mais um conjunto de outras atividades e de outros investimentos que eu penso que serão úteis para o concelho, que acrescentam valor para o concelho. Para além disso, procuraremos então manter também e desenvolver, do ponto de vista desportivo, todas as instalações desportivas que existem, dando-lhes melhores condições do que têm hoje, designadamente nas piscinas, no pavilhão, no campo de futebol, ao nível até inclusive do aquecimento central, se for possível, com painéis fotovoltaicos. A nível da educação, vamos tentar manter o nível já extremamente elevado de equipamentos que temos nas diversas escolas, digamos, deste concelho. A nível da juventude e do nível de juventude, iremos dar continuidade a um conjunto de eventos que estão programados já pelo Pelouro da Juventude. Vamos continuar também, no ponto de vista de desenvolvimento económico, a apostar forte na FIAP, na Cozinha dos Ganhões, na Feira Medieval, enfim, e noutros eventos de menor dimensão, mas que naturalmente também têm um impacto muito grande no concelho de Estremoz. E, enfim, é dar continuidade àquilo que temos de bom,
nesse concelho e procurar, de facto, melhorá-los. Por outro lado, atentos também a questões sociais. São questões complicadas, enfim, não vamos fugir a um problema que temos e que se prende com a questão do chamado bairro das Quintinhas, que vamos continuar a trabalhar com a senhora Secretária de Estado adjunta, portanto, ligada ao Ministério da Administração Interna, no sentido de encontrar as melhores soluções, digamos, para aquele problema, quanto mais não seja mitigá-lo o melhor possível, enfim, e um conjunto de outros cidadãos que também, de forma carenciada, e por isso temos programas que têm a ver com o medicamento, enfim, a possibilidade de comparticipar a nível de ação social, a nível de livros, ao nível de alimentação dos alunos, portanto, vamos tentar desenvolver nas mais diversas áreas e que o bolo vá sendo fatiado de forma justa por todas as entidades. As associações desportivas e culturais vão continuar a ter o apoio da Câmara e incentivar aquelas ações que o município, analisando-as, entende que são uma mais-valia para o seu concelho e, evidentemente, com as juntas de freguesia, a mesma coisa, que são parceiros extraordinários e incondicionais para o desenvolvimento do nosso concelho. E temos que ver, de facto, o nosso concelho na sua totalidade, não apenas, digamos, a cidade de Estremoz, mas todas as outras freguesias rurais, tentando dar condições de vida a quem lá habita, porque, infelizmente, parece-me a mim que é um dos maiores problemas deste país, não apenas do nosso concelho, é o envelhecimento da população, designadamente aqui do interior, e dentro desse envelhecimento do interior, aquelas pessoas que habitam, digamos, nas aldeias mais afastadas do centro da cidade. Lembremos-nos que hoje nós já não temos freguesia nenhuma rural que tenha mais de 1000 eleitores. Portanto, estão todos abaixo desse número, o que é extremamente preocupante. Enfim, o número de óbitos em Estremoz, no concelho de Estremoz, no ano de 2018, ascendeu a cerca de 210 óbitos, o que é uma brutalidade, e isso tem levado a um decréscimo substancial da população do concelho e, ao mesmo tempo, também do seu envelhecimento. Temos que ver se é possível congregar esforços com a iniciativa privada também, no sentido de se instalarem em Estremoz empresas, realmente na zona industrial, que sejam potenciadoras da criação de postos de trabalho, de maneira que possamos fixar casais mais jovens para rejuvenescer a população. Sei que isto é um problema complicado, é um problema transversal ao país, é um problema que implica medidas estruturais muito complexas, mas é um problema que, se não for olhado como deve ser olhado, quer a nível local, quer a nível nacional, tem custos mais tarde que são impossíveis de contabilizar hoje. Vamos caminhando para o final da nossa conversa. Antes disso, queria colocar ainda mais duas questões, pelo menos. Não era preciso, portanto, ler os comunicados daqueles que têm surgido da parte da oposição, mais concretamente do Partido Socialista, já conta também da CDU e também do PSD, mas mais do Partido Socialista, comunicados, troca de comunicados. Também lendo as datas das reuniões de Câmara, percebe-se, ou tem-se percebido, que de facto a relação não tem sido muito cordial entre Luís Mourinho e a oposição, e a oposição em Luís Mourinho. A minha questão é, com Francisco Ramos, e também já houve reuniões em que foi o senhor a presidir, e de facto também já aconteceram algumas quesilhas, isto por aquilo que vamos lendo nas atas, claro. Como é que pretende que seja a sua relação com a oposição, visto que na Câmara a oposição apenas é do Partido Socialista? Como é que pretende que seja essa oposição? Com a relação, aliás, com a oposição. Como é que acha que pode ser, ou como acha que deve ser, ou como acha que vai conseguir que seja? Vá, colocando assim a questão. Ora bem, eu não acho esta atividade como sendo um campo de batalha ou sendo uma atividade bélica. Portanto, a atividade política tem que ser uma atividade nobre, tem que ser desenvolvida com valores que de facto sejam reconhecidos por toda a gente como valores elevados, e como tal a minha preocupação não tem efetivamente a ver muito com o relacionamento com as oposições. Ouço-os com todo o gosto, gosto de ouvir as suas propostas, umas vezes mais exaltadas, outras vezes menos exaltadas, mas nós temos um caminho traçado, o movimento tem um caminho traçado e que assenta naquilo que foi o voto nas últimas eleições. E é esse trajeto que nós vamos seguir.
Agora, o relacionamento, como me coloca, enfim, se vai ser muito quesilento ou pouco quesilento, da parte do movimento, nós não gostamos desse caminho. A quesília barata não é aquilo que nos move. De qualquer maneira, nesse relacionamento eu direi que só posso ter 50% de cota parte de responsabilidade. Os outros 50% serão do outro lado, como é natural. Portanto, não está nos meus planos, naturalmente, enfrentar pela via da politiquice aquilo que não é essencial para o desenvolvimento do Conselho. Ouvirei com toda a atenção as opiniões, digamos, de todas as outras forças políticas em relação aos problemas concretos do Conselho. Se for necessário aceitar algumas dessas opiniões que entendamos, que o movimento entende, que podem ser úteis para o desenvolvimento, para aquilo que é a razão de ser que aí estamos, acolheremos, mas naturalmente que não procurarei uma atividade bélica entre o movimento e as oposições. De qualquer maneira, também estou consciente que a vida não é cor-de-rosa, também não somos meninos de couro e, enfim, se alguém entrar por caminhos menos elevados, por padrões éticos e morais que não se coadunam com aquilo que é a nossa forma de estar, obviamente reagiremos, enfim, junto da forma que entenderemos mais adequada. Questão final, porque já estamos quase a fechar o nosso tempo. O que é que se aprende com tudo isto? O que é que aconteceu? Este processo... Disse-me há pouco que isto da política e da gestão pública também é uma aprendizagem constante. Com este processo em particular, um processo que começou como começou, depois teve aquilo que teve e agora terminou com a suspensão de um mandato de um Presidente de Câmara e a ascensão de outro Presidente de Câmara, ou do novo Presidente de Câmara. O que é que se aprende com tudo isto? O que é que o Francisco Ramos, cidadão, sem olhar agora à parte política, o que é que o cidadão Francisco Ramos aprendeu com tudo isto, com todo este processo que agora acabou, chegou ao fim? Ora, muito bem. Aprendo desde logo que não há verdades absolutas. Portanto, que a vida, seja a política, seja a vida privada de cada um, nem sempre se desenvolve em conformidade com aquelas que são os nossos ideais. E neste caso concreto, e o exemplo que coloca, enfim, com a perda de mandato de Luís Mourinho e, enfim, o que esteve subjacente, deixa-me, de alguma maneira, perplexo, e digo com toda a sinceridade, da forma como a justiça pode funcionar em alguns casos. Como lhe disse em determinada altura, continuo a confiar plenamente na justiça, eu sou da área, como é natural, acho que há bons profissionais, enfim, nos tribunais, acho que é possível desenvolver bons trabalhos, mas também sei que a justiça pode errar. Faz parte da vida, os juízes, os procuradores são pessoas como todas as outras. Mas, obviamente, quando a justiça erra, as consequências podem ser mais complicadas do que quando se erra noutra atividade, porque, enfim, eles são profissionais e procura-se que seja a área onde se erre menos, será a justiça. Independentemente disso, aprende-se muita coisa. Vamos lá ver, o contacto com as pessoas, os problemas com as pessoas, sensibiliza-nos para muitas questões que, quando estamos preocupados com a nossa vida particular, nos passam ao lado, e acho que essas experiências nos fazem crescer, nos fazem ser melhores e nos fazem, naturalmente, e portanto, ter a possibilidade de tomar decisões mais em prol dos objetivos e das necessidades de terceiros do que propriamente daquilo que são os nossos interesses pessoais. Eu acho que essa espécie, esse enriquecimento pessoal é, de facto, inestimável e indesgotável, porque nestas atividades cruzamos-nos com tanta gente, com tantas formas de estar e com tantas formas de ver, digamos, as coisas, que seguramente nos vai enriquecendo e nos faz, na minha opinião, pessoas melhores. Iremos ter, com certeza, a oportunidade de conversar mais vezes, naturalmente, devido ao cargo que também já ocupa nesta altura, mas quero-lhe agradecer muito o facto de ter se disponibilizado de pronto
a esta entrevista, logo assim que tomou a posse, agora enquanto Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, e felicidades para o desempenho do cargo para as suas novas funções, e muito obrigado por ter vindo aqui à nossa rádio. Eu é que agradeço a oportunidade que me deram de facto de estar aqui consigo durante estes minutos, dizer que estou sempre disponível para poder dar o meu contributo naquilo que for necessário e para poder esclarecer aquilo que eu puder esclarecer e que souber, e naturalmente desejar pleno êxito à Rádio Despertar e também daqui a todos os ouvintes e a todos os extremocenses. Muito bem, muito obrigado então ao Dr. Francisco Ramos, a primeira grande entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Estremoz. Foi aqui na Rádio Despertar. Se não puderam acompanhar tudo, já sabem que podem ouvir em repetição segunda-feira às 10 ou sábado às 4 da tarde. Obrigado por terem estado aí. Boa semana. Obrigado pela vossa companhia.